História de Salvador, parte 6. Guerreiros, líderes e políticos. O Salvador de Salvador, Dom Marcos Teixeira. Grande tropa formada por soldados neerlandeses e de várias partes da Europa passa a noite de 9 de maio de 1624 abrigada no mosteiro de São Bento, em Salvador. Aproveitam para beber o vinho e se deliciar com os confeitos dos monges. Não são católicos, assim não se importam com o possível sacrilégio da invasão. Dentro dos muros da cidade, logo adiante, o bispo Dom Marcos Teixeira, aqui chegado 2 anos antes, discorda do governador Diogo de Mendonça Furtado. O bispo diz que resistir na cidade é inútil, reúne o povo e parte para o aldeamento indígena de Espírito Santo de Abrantes. Mendonça Furtado decide ficar e lutar. No dia seguinte, o governador é preso, o bispo já está longe. Em Abrantes, é escolhido como governador e, sem demora, passa a organizar as milícias de reconquista. Há poucas armas, não há pólvora, falta também comida. O jeito é armar os índios e os mais valentes entre os lusos brasileiros com flechas e facas. Poucos dias depois, Dom Marcos está no Rio Vermelho, posto avançado das forças de reconquista. Apelidado de Bispo Soldado, dispara ordens aos grupos de emboscada, formados por uma dezena de homens cada. Uma das milícias, sob o comando de Francisco Padilha, logra matar, num ataque em Água de Meninos, o supremo comandante neerlandês, Johannes van Dort. O feito tem grandes efeitos negativos sobre o moral das tropas invasoras e, ao contrário, anima os patriotas comandados por Dom Marcos. E assim se passam os dias, emboscada depois de emboscada, sempre com neerlandeses mortos e feridos. O pior para as forças do norte da Europa nem era isso. Era o bloqueio do acesso ao interior, de onde deveriam vir as boiadas para abastecer Salvador de carne. Contudo, as dificuldades dos lusos brasileiros não são pequenas. Falta tudo no acampamento do Rio Vermelho e Dom Marcos acaba não resistindo a uma doença. Morre em 8 de outubro. No mesmo mês, chegam reforços de Pernambuco. No ano seguinte, uma grande armada luso-espanhola reforçará por mar o esforço por terra e logrará retomar Salvador. Para isso, terá sido fundamental a estratégia posta em prática inicialmente por Dom Marcos Teixeira, o homem que salvou a capital do Brasil do jugo neerlandês e morreu no calor da luta. É verdade que Dom Marcos trabalhou para a Inquisição, mas isso era comum no clero da época. Também pareceu covarde ao abandonar a defesa da cidade num primeiro momento, mas a história provou que estava certo. Hoje, uma pintura na Basílica da Conceição da Praia mostra o bispo soldado sobre um cavalo, imortalizado como o herói que salvou Salvador. Ele também dá nome a diversas ruas em diversas cidades do país, caso de uma pequena travessa no bairro da Barra, em nossa capital estadual, todas homenagens justíssimas. Um reino contra um soldado, Luís Gonzaga das Virgens. Luís Gonzaga das Virgens era pardo, descendente de portugueses e de africanos. Nunca foi escravo e desde 1781 era soldado do Exército Regular Português. Vale registrar que a maioria dos soldados de tal exército era constituída de pardos. Como soldado, desertara 3 vezes. A primeira em 1786, a última em 1791. Nas 3 ocasiões, foi perdoado. Ele só reaparece na história quando, em agosto de 1798, é identificado como o autor dos Manifestos Sediciosos, como foram chamados os papéis que incitavam a revolta contra uma série de medidas e situações da administração portuguesa, propondo a proclamação de uma república baiense. Luís Gonzaga das Virgens nunca admitiu a autoria dos manifestos, mas uma série de circunstâncias aponta para ele. A primeira é a busca que se fez no porão em que morava. Foram encontrados escritos seus e cópias de documentos e livros de vários conteúdos. Neles, Luís reclamava de ser preterido para promoções no exército por conta de sua cor, ou desgraçada classe dos pardos, como ele escreveu. A segunda evidência é o longo inquérito ordenado pelas autoridades do reino para investigar o possível levante. O governador não queria chegar a tanto, eram apenas papéis, mas se pôs a máquina do Estado no reino contra o pobre soldado e alguns outros para dar exemplo. Nos depoimentos,
todos apontam para Luís como autor dos manifestos e maior entusiasta da causa. A decisão de afixá-los, segundo os depoentes, fora solitária e não fruto de reflexão do grupo. A terceira e maior evidência é a redação confusa, obra de alguém com problemas mentais. E Luís Gonzaga das Virgens tinha problemas mentais? Ora, 3 deserções e 3 perdões? Não seria o exército tão condescendente com um desertor malandro em pleno juízo. Ao justificar as deserções, disse ter ido se encontrar com tal João da Silva Norbona, que seria o autor de todos os papéis achados em seu porão. O Brasil foi revirado em busca desse homem e nada se descobriu. Provavelmente nunca existiu. Fora um delírio de Luís Gonzaga das Virgens. Um relatório datado de 3 dias antes de sua execução dá conta de Luís estar demente, vazio e furioso. Foi examinado em seguida por 5 médicos, que acharam se tratar de teatro para fugir o réu da forca. No dia da execução, mantida, pois isso era do interesse de todos, já que há indícios da participação de pessoas importantes na conjuração baiana, Luís pediu confissão e fez novas declarações confusas, gritando para a multidão que assistia ao espetáculo do enforcamento. Assim, o soldado desertor, tendo ou não escrito os famosos manifestos, entrou para a história como autor desses, mobilizando todo o reino para puni-lo. Mais 3 pessoas, sendo 2 alfaiates e um soldado, foram enforcados com Luís pelo crime de conspiração, que acabou ali, restando até hoje muitas perguntas, entre elas se o reino executou um doente mental sabendo dessa doença. O economista soteropolitano, José da Silva Lisboa. Nascido em Salvador, ele foi o primeiro economista brasileiro e magnífico defensor do livre mercado como condição necessária ao progresso econômico. Muito influente, sua posição a favor da independência do Brasil foi decisiva para o sucesso da separação do Brasil de Portugal, assim como sua luta pela integridade do território nacional, ameaçada pela insubordinação de Pernambuco. José da Silva Lisboa não nasceu rico. Seu pai, o arquiteto português Henrique da Silva Lisboa, não era nobre nem possuía engenho no recôncavo. Em compensação, sabia o valor dos estudos e cedo matriculou o menino José em cursos de filosofia e música. Como não pudesse se formar num curso superior por aqui, seguiu José, adolescente, para Lisboa, em seguida para Coimbra, onde concluiu os cursos de Direito e Filosofia em 1778. Retornando a Salvador, passou a dar aulas aos moços, atividade exercida por 19 anos ininterruptos. Uma geração inteira de baianos aprendeu com ele, que demonstraria por suas obras uma inteligência ímpar, por demais privilegiada. A partir de 1798, passa a exercer o cargo de secretário da Mesa de Inspeção da Bahia. Aproveita o tempo livre para escrever. Entre suas obras, destaca-se de 1804, Princípios de Economia Política, um muito bem embasado tratado que permanece atual sobre as vantagens do livre comércio, da livre iniciativa. Em 1808, ao passar por Salvador, o príncipe regente Dom João decide levar José para o Rio de Janeiro, onde se instalaria a capital de todo o reino português. O baiano exerce então cargos de fundamental importância, muito influenciando o príncipe, depois rei Dom João VI, e seu filho, futuro Dom Pedro I do Brasil. No momento de decidir pela separação, em 1822, une-se a José Bonifácio pela causa da independência. A posição de Silva Lisboa, dada sua influência no Brasil e em Portugal, foi decisiva para a consolidação da autonomia política brasileira. Atuou como conselheiro de Dom Pedro I nos primeiros anos do novo país. Filósofo de grande conhecimento, debateu com Frei Caneca, líder da Confederação do Equador, demonstrando a necessidade de manter o país unido sob a liderança do imperador. Mesmo idoso, foi ainda senador e recebeu o título de Visconde de Cairu. José da Silva Lisboa notabiliza-se como o baiano mais influente da corte, tanto a de Dom João VI como a de Dom Pedro I. Um radical entre nós, Cipriano José Barata de Almeida. Ele foi lavrador em Abrantes depois de formado em cirurgia, filosofia e matemática em Coimbra, e o mais popular dos líderes políticos baianos de 1798 a 1835. Inaugurou o pensamento republicano, a defesa da abolição da escravatura e o jornalismo de oposição.
Cipriano Barata tinha escravos, inclusive não abria mão de um que lhe servia enquanto estava preso, e esteve preso muitas vezes por muitos anos. Nasceu rico para morrer pobre. Nacionalista extremado, não aceitava um imperador nascido em Portugal, quanto mais por ser um déspota autoritário. Cipriano Barata teve 2 mulheres e 5 filhas. Andava nas ruas de Salvador vestindo roupas esdrúxulas, a representar ideias políticas, carregando um ramo de café, símbolo do Brasil. Começou a carreira política na Conjuração Baiana. Sua participação, delatada, mas não confirmada por ele mesmo, rendeu-lhe mais de 1 ano de prisão, seguido de absolvição. Era muito rico para o mesmo destino de Luiz Gonzaga das Virgens. Seu radicalismo chegaria ao extremo em 1821, quando foi a Lisboa representar a Bahia nas Cortes Constitucionais, eleito pelo voto popular. Voltou de lá se dizendo boicotado pelos deputados portugueses e disposto a apoiar a independência. Antes, em 1817, participara da Revolução Pernambucana, republicana e separatista. Em 1823, Cipriano, que já escrevera para outras publicações, sempre expondo ideias radicais para o tempo, como a defesa da abolição da escravatura, fundou o próprio jornal, Sentinela da Liberdade, editado em Recife. Foi preso. Mandado para o Rio de Janeiro, não pôde participar diretamente da Confederação do Equador, a revolução que pretendia separar o Nordeste, excluídos Bahia e Sergipe, do resto do Brasil, mas foi o único baiano importante a apoiá-la. O jornal de Cipriano durou 13 anos. Mesmo preso, continuava a ser seu redator. Teve períodos de liberdade passados em Salvador, onde sua liderança era cada vez mais reconhecida, especialmente pelos pobres. Em 1835, idoso, decide residir em Natal, na pacata profissão de professor de francês. Seu bisneto, Agildo Barata, seria líder comunista no século XX, outro revolucionário radical. A mulher de espada em punho, Maria Quitéria de Jesus Medeiros. Gonçalo Alves de Almeida, pai de Maria Quitéria, era um pequeno proprietário rural estabelecido nos Campos de Cachoeira, em território hoje pertencente à Feira de Santana. Teve muitos filhos oficiais e outros tantos ou mais considerados ilegítimos, inclusive com suas escravas. Casou-se com 3 mulheres sucessivamente. A primeira, Quitéria Maria, era a mãe da jovem que serviria o exército patriótico na luta que consolidaria a independência do Brasil. A segunda foi sua madrasta e consta que não se davam bem. Maria Quitéria ouvira falar da guerra entre Madeira de Melo, entrincheirado em Salvador, e os senhores de engenho patriotas, organizados com sede em Cachoeira. Fugiu de casa com uma ideia ousada para a época: alistar-se para o combate. Estava difícil arregimentar voluntários. Os ricos não queriam se expor a combates possivelmente fatais. Os escravos não podiam ser recrutados. O major Silva Castro estranhou a adesão de uma mulher, mas não havia lei que o proibisse. Maria provou saber atirar, usar a espada e montar, era forte, boa de briga, por que não? Corre uma versão dando conta de que inicialmente ela se apresentou disfarçada como homem. Pode ser, mas é improvável. Certo é que, quando posta em combate, seus comandantes sabiam ser ela uma mulher. Maria Quitéria lutou em Ilha de Maré, Itapuã e Pituba, entre outras batalhas, sempre demonstrando bravura e habilidade militar. Foi respeitada por seus companheiros de farda e promovida a cadete. Em 2 de julho de 1823, foi saudada pelo povo de Salvador como libertadora. Em agosto do mesmo ano, no Rio de Janeiro, recebeu do imperador Dom Pedro I o título de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, além de pensão vitalícia. Ao retornar à Bahia, trazia também uma carta do imperador a seu pai. Dom Pedro I pedia a Gonçalo Alves que perdoasse a filha por ter fugido de casa. Ele o fez, mas não chegaram a morar juntos novamente. Ela se casou com Gabriel Pereira Brito, que era seu noivo desde 1821, e mudou-se para Salvador, onde teve uma filha, Luísa Maria, e faleceu quase cega e no anonimato em 1853. 100 anos depois, o Exército Brasileiro determinou que se inaugurasse um retrato de Maria Quitéria em todas as suas repartições. Ela é, atualmente, patrono do quadro complementar de oficiais do Exército.
O líder muçulmano, Pacífico Licutã. Ele foi o principal líder da revolta dos malês, apesar de se encontrar preso na noite do Levante. Pouco se sabe sobre Pacífico Licutã. Todas as informações sobre ele são obtidas do processo judicial criminal que se seguiu à revolta dos malês. Nenhum integrante da revolta se identificaria como malê. O nome era a forma depreciativa pela qual africanos de outras religiões e etnias chamavam os nagôs e iorubás muçulmanos, maioria entre os insurretos. Os malês chamavam a si próprios muslins, mas malês passou à história. Pacífico Licutã era chamado pelos seus de Alufá Licutã. O termo Alufá pode ser traduzido, no caso, como mestre ou guia religioso. Era escravo do cirurgião mesquita. Por diversas vezes, seus irmãos muçulmanos tentaram comprar sua liberdade junto a seu senhor, mas ele se negava a vendê-lo. Quando eclodiu a revolta, Licutã, cujo nome original era Bilal, estava na cadeia pública no prédio da Câmara Municipal, preso por conta de uma dívida de seu senhor com os carmelitas. A prisão era uma garantia do pagamento da dívida. Os rebeldes, por 2 vezes, atacaram a cadeia com a finalidade de libertá-lo, sem sucesso. Na prisão, antes disso, Pacífico Licutã recebia seguidas visitas dos seus, que lhe tratavam com grande deferência. Após a revolta, preso agora pela suposta liderança do movimento, sabe-se que recebeu um relatório escrito em caracteres árabes sobre as causas do insucesso, pondo-se a chorar, deprimido em seguida. Nos depoimentos à justiça, não delatou ninguém, mas foi delatado por estranhos ao núcleo do grupo revoltoso, que lhe acusaram de pregar a insurreição há bom tempo. Julgado, foi condenado a 1000 chibatadas, pena máxima aos escravos. Eles dificilmente eram condenados à morte, pois significaria prejuízo aos senhores, que perderiam sua propriedade, o escravo. Sabe-se que resistiu ao castigo apesar da idade avançada. Infelizmente, não sabemos o que lhe aconteceu depois. Foi descrito assim pelas autoridades judiciárias: alto, magro, nariz chato, orelhas pequenas, com sinais característicos no rosto. Por esses sinais, podemos identificar Pacífico Licutã como oriundo da região de Ovu ou Oió, ambas habitadas por iorubás islamizados, os nagôs. Também era certo que o Alufá Licutã sabia ler e escrever, fato que negou às autoridades para se preservar. Pela importância atribuída a Pacífico Licutã pelos africanos islamizados de Salvador, sabemos estar diante de um grande personagem histórico, por mais que não saibamos muito sobre sua vida. Eclodida na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835, a revolta dos malês envolveu cerca de 600 homens em armas do lado atacante, entre escravos e livres, e pretendia tomar o poder político na Bahia. Foi debelada por forças do governo em poucas horas. Mesmo assim, passou à história como a mais importante revolta africana e muçulmana do Brasil. O líder da classe média soteropolitana, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Médico, foi o principal líder da Sabinada, movimento que mobilizou principalmente a classe média soteropolitana e o grosso das forças armadas contra o governo regencial, proclamando a independência provisória da Bahia em relação ao Brasil. A Sabinada, apesar do nome, não foi uma revolução comandada apenas por Francisco Sabino. Ele foi um de seus líderes. Era geral a insatisfação das classes médias, compostas em grande parte por pardos, como o próprio Sabino, e dos militares de baixa e média patente, em grande parte pardos e crioulos, contra o governo regencial. Tinha muitos pregadores nos jornais da cidade e muitos exerceram o poder durante o breve sucesso da insurreição. Em 7 de novembro foi proclamada a República Baiense. Salvador foi tomada por forças rebeldes, entre elas a quase totalidade do exército regular. Daí não ter havido luta no primeiro momento. Os legalistas refugiaram-se no recôncavo. Como estratégia de contra-ataque, pintaram Francisco Sabino com as piores cores. Seria um louco, responsável pela morte da própria esposa, crime do qual fora absolvido, colérico e bruto, ou seja, um candidato a tirano da pior espécie. O historiador, médico e poeta baiano Sacramento Black, que tinha 10 anos de idade quando da Sabinada, descreve Sabino como o contrário do assassino feroz pintado por seus inimigos.
Seria inteligente, carinhoso, amante das flores, da música e das crianças, um cavalheiro como poucos. Defendeu-o também da acusação, para a época, de ser homossexual. A Sabinada fracassou em pouco mais de 4 meses, entre outros motivos por não contar com o apoio dos africanos e da maioria dos escravos, hostilizados pelos libertos e crioulos que estavam à frente do movimento. A repressão que se seguiu à retomada de Salvador foi duríssima. Mais de 1.000 pessoas foram condenadas e executadas. Sabino também recebeu a sentença de morte, mas foi anistiado em 1840 e deportado livre para Goiás, onde passou a atuar como político do Partido Liberal. Por ter desagradado as autoridades locais, foi expulso de lá também em 1844, indo para Mato Grosso, onde encontrou abrigo na fazenda de um amigo, João Carlos Pereira Leite. Lá se dedicou ao exercício da medicina até seus últimos dias. Seus ossos, 50 anos depois, foram transladados para Salvador, onde se encontram sepultados. Um último esclarecimento sobre Sabino e a Sabinada. Não é verdade que o governo revolucionário tenha cogitado a abolição da escravatura. Houve promessas de alforriar apenas os crioulos, negros nascidos no Brasil. Daí a grande adesão desses à causa. O próprio Sabino guardava em casa livros racistas. Podia um pardo ser racista? Não só podia, era muito comum naquele tempo. O demolidor, José Joaquim Seabra. Governador da Bahia por 2 vezes, JJ Seabra, como era conhecido, foi responsável pela reurbanização do centro de Salvador. Sustentado pela força dos coronéis do interior e pela devoção dos seabristas, foi um dos primeiros políticos verdadeiramente populares no estado. Como não quisessem dar posse a Seabra, o comandante do exército mandou bombardear o Palácio do Governo, atual Palácio Rio Branco, destruindo o acervo da então centenária Biblioteca Pública da Bahia. Não se tem certeza se o próprio Seabra estava por trás da ordem estúpida, mas, em se tratando dele, é bem possível. Vocação para demolidor ele tinha. Quando assumiu pela primeira vez o governo do estado, com o apoio de coronéis do interior como Antônio Pessoa de Ilhéus e enorme votação das camadas populares de Salvador, Seabra resolveu botar abaixo dezenas de prédios históricos do centro da capital, como a Igreja de São Pedro, para fazer passar a moderna e larga Avenida 7 de Setembro. Pretendia fazer o mesmo com a região do Pelourinho, mas, felizmente ou infelizmente, faltou verba. Clamor popular por destruir a Salvador de 4 séculos havia. A imprensa apoiava a modernização a marretadas. É próprio dos populistas a tentativa de reinaugurar a história, minimizando o que ficou para trás. Seabra, enfrentando dura oposição de Rui Barbosa e Otávio Mangabeira, mandou na política baiana por 12 anos. Não tinha limites no combate a seus adversários, apresentados por ele como membros da velha aristocracia baiana. Na Guerra do Sequeiro do Espinho, no sul do estado, que vitimou milhares, apoiou o lado agressor, visando a morte ou expulsão das ricas terras do cacau de seus opositores na região. Formado em Direito em Recife, foi, contraditoriamente ou não, inimigo dos ditadores, tendo se oposto como deputado federal a Floriano Peixoto e, em 1938, a Getúlio Vargas. No primeiro caso, chegou a ser exilado. Tendo se colocado como paladino das causas dos trabalhadores, mudou de posição a partir da greve operária de 1919 em Salvador, alinhando-se com forças moderadas. Ministro das Relações Exteriores, da Justiça e dos Transportes nas décadas de 1900 e 1910, chegou a sonhar com a presidência, mas acabou concorrendo apenas a vice, sendo derrotado. A partir do final de seu último mandato como governador, Seabra entrou em decadência como liderança política, embora o seabrismo se mantivesse vivo na Bahia por longo tempo.